Você tem ideia do que nasceu para ser? Ou acha que nasceu por acaso? E você sabe qual é o melhor e mais confortável ambiente para você se realizar fazendo aquilo que você nasceu para ser? Bom, eu não sei qual é a sua opinião. A minha é que a zona de conforto é o ambiente mais adequado para você fazer o que você nasceu para ser. Não é bonito? Não é fantástico? O meu nome é Brígido Silva e desde criança que eu nutro uma paixão, uma curiosidade sobre a origem das coisas. Como é que as coisas surgiram, como é que elas foram criadas, por que razão ou que causas esteve por trás dos grandes eventos que de certa forma transformaram o mundo, o que moveu as pessoas a realizarem grandes invenções e principalmente a origem dos nomes, das palavras, dos significados e dos conceitos. Eu fico imaginando, fascinado, tentando descobrir em que contexto ou em que circunstância alguém resolveu criar um nome, dar um significado ou criar um conceito para definir alguma coisa. E de certa forma foi esta curiosidade e esta paixão que me levou a aprofundar o tema, entre outros tantos que eu tenho vindo a aprofundar, mas neste caso é o tema da zona de conforto. Como eu disse no vídeo anterior, eu chamo a frase zona de conforto de uma falácia pelo facto de terem erroneamente atribuído um conceito fora da realidade. Ok? A forma como a maioria se expressa acerca da tão malfadada zona de conforto faz parecer que existe uma lei universal, uma condição sine qua non, que determina que tudo o que é muito bom só pode acontecer fora da zona de conforto. Os pregões que eu estou farto de ouvir e que para mim são autênticas bobagens, que me perdoem as pessoas que gostam, eu fui um dos que em algum momento também fiz e falei esses pregões, mas felizmente que eu mudei de ideias, é sinal que eu já as tinha. Mas os pregões que eu estou farto de ouvir é só fora da zona de conforto é que a felicidade existe, que o sucesso acontece, que a realização se constrói, que o crescimento e a evolução acontecem e por aí vai, barbaridade atrás de barbaridade. Eu, Brígido Silva, sem nenhum juízo de valor para quem acredita nessa bobagem, eu tenho uma visão bem diferente dessa falácia. A minha percepção, maturada pelos meus 53 anos de idade, em que 43 deles são de vida ativa, se eu tivesse que dividir a minha vida ativa, eu diria que metade foi trabalhando por conta própria, em que assumi as rédeas da minha vida financeira e da minha vida profissional, e a outra metade da minha vida ativa ficou enquanto empregado, trabalhando para o outro. E tanto o estágio de empresário quanto o estágio de empregado me ensinaram, para além de todas as experiências da vida, me ensinaram que o ser humano só se sente inteiro, capaz, criativo, altamente produtivo e feliz com o que faz se o fizer dentro da sua zona de conforto. Ponto final. É contra a natura se quer imaginarmos que um ser humano pode ser bem sucedido e realizado por muito tempo fora da sua zona de conforto. Ele até pode ser bem sucedido, mas com certeza não será feliz nem realizado a médio e a longo prazo se ele trabalhar fora da sua zona de conforto. Se assim não fosse, não teríamos tantos investimentos e tantos avanços na área da tecnologia e da robótica, onde muitas das coisas, ou a maioria das coisas que lá se criam, são para realizar aquilo que causa desconforto quando realizadas pelo ser humano. E eu entendo que desconforto e ser humano não conectam, a não ser quando são forçados a isso. E como todos nós sabemos, ninguém faz bem alguma coisa por muito tempo quando é forçada a fazer tal coisa. Todos nós sabemos que ninguém faz. E vocês poderão perguntar, mas Brígido, como é que alguém poderá ser bem sucedido se não se sentir realizado? Bom, a minha resposta é porque o sucesso e a realização são estágios emocionais diferentes. Eles não são iguais e não têm que estar juntos. Infelizmente, na maior parte das vezes estão separados. E
Para perceber isso, bastará você abrir os jornais ou revistas do show business, ou as especializadas em fofocas dos famosos, para você perceber o quanto o sucesso e a realização são muitas vezes, ou estão muitas vezes, bem distantes um do outro. Por exemplo, o que leva a pessoas em que os olhos de todo o mundo são bem-sucedidas e o seu estilo de vida é cobiçado por todos, e de repente se ouve ou se lê nas revistas, ou se vê pela internet, pela rádio ou pela televisão, notícias em que essas pessoas estão envolvidas com álcool, envolvidas com a droga, se suicidam, vivem entrando e saindo de clínicas de desintoxicação e às vezes morrem por vitimizadas por overdoses. Porquê? Muito provavelmente porque essas pessoas, embora bem-sucedidas, estão trabalhando fora da sua zona de conforto. Eu não encontro outra razão. E poderão novamente perguntar, mas Brígido, como é que alguém pode ser muito bem-sucedido trabalhando fora da sua zona de conforto? Para mim é muito simples. Se você for muito bom naquilo que você faz e ou se forçar a fazer ou a ceder muito em função de alguma coisa, você tem muitas probabilidades de ser bem-sucedido. Não há como não. Mas a médio e a longo prazo, dificilmente você se sentirá realizado. Pode contar com isso. Eu tenho consciência que o meu conceito sobre zona de conforto vai em contramão da maioria. Aquela que raramente sabe para onde vai e frequentemente não tem razão. A boiada, como se costuma dizer. Mas eu não cheguei a essa conclusão com o objetivo de contrariar a boiada. Eu cheguei a essa conclusão depois de muito pesquisar, procurar e não encontrar uma definição clara e objetiva sobre o que é efetivamente essa tal malfadada zona de conforto. E como eu não encontrei, eu não tive outro remédio senão criar um novo conceito para ela. Então cá vai um novo conceito de zona de conforto, segundo definição de Brígido Silva, Euzinho da Silva. Bom, então cá vai. Antes de mais, não precisa de concordar. Apenas ouça, medite sobre ela e depois decida se faz sentido ou não. Ok? Então cá vai. Abre aspas. Zona de conforto é um estágio da sua vida onde você pensa, sente, se comporta e decide no conforto do seu potencial pessoal. É na sua zona de conforto que você se destaca do resto da multidão, do resto da boiada, pelo uso constante e assertivo dos seus pontos fortes, ou seja, daquilo que você é muito bom a fazer. Max Buckingham, que é o autor dos livros Descubra os seus pontos fortes e o livro Destaque-se, o livro Desenvolva a sua verdadeira vocação e acho que é mais um outro qualquer. Ele diz o seguinte: somente quando os seus pontos fortes forem identificados e desenvolvidos, você será capaz de oferecer ao mundo o que tem de melhor, neutralizando as suas fraquezas e limitações e alcançando um merecido sucesso. Esse é o que diz Max Buckingham. E é também na sua zona de conforto que você se automotiva e é impulsionado pelos seus valores pessoais. São os seus valores pessoais, o que eu chamo também de a sua bússola moral, que define o que é que para você é importante, o que é que para você é mais urgente, o que é que para você é prioritário. Se você não conhece os seus verdadeiros valores pessoais, prepare-se para a dor. Não é a minha opinião de Brígido Silva, é a opinião do Tony Robbins. Se você não conhece os seus verdadeiros valores pessoais, prepare-se para a dor. E conhecer os seus valores pessoais é uma das pistas de que você está na sua zona de conforto. E é aqui também na sua zona de conforto onde você sente que tudo o que faz é com senso de missão e propósito. Ou seja, você sente que tudo aquilo que você faz é aquilo que você nasceu para fazer. Não é bonito? Não soa bem? Em Provérbios 19:21 diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E a sua missão
é o propósito do Senhor para a sua existência, digamos assim. Ok? Então, fecha aspas, este foi o conceito de zona de conforto, por definição, de Brígido Silva. Ok? E é por estas 3 gigantes razões que eu afirmo que só na sua zona de conforto você tem as maiores probabilidades de ser bem-sucedido e se sentir realizado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser bem-sucedido e não se sentir realizado, e é bem melhor você se sentir realizado que bem-sucedido, mas a melhor forma, ou seja, onde você tem maior probabilidade de ser bem-sucedido e se sentir realizado, profissionalmente falando, a médio e a longo prazo, ok? Porque você até pode ser, a curto prazo, bem-sucedido e realizado fora da sua zona de conforto, mas é impossível, a médio e a longo prazo, manter-se nesses estados de espírito. Olá, o meu nome é Brígido Silva, sou coach, facilitador e mentor de profissionais e empreendedores cristãos e hoje trago-vos a 5ª lição do Rei David para os profissionais e empreendedores cristãos. E para vos explicar qual é essa 5ª lição, vamos lá para o meu quadro branco. E a 5ª lição de Davi diz que ele foi fiel no pouco e por isso foi colocado sobre o muito. Em Mateus 25, 23 diz que sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E porquê é que eu afirmo que David foi fiel no pouco? Bom, frente a tamanha ameaça no confronto com o guerreiro Golias, David se fez valer apenas dos recursos que possuía e usou naquele momento crucial apenas o que sabia. E venceu apesar das muitas desvantagens aparentes contra ele. E qualquer um dos guerreiros que estava presente naquele arraial poderia ter aceitado o desafio e ter enfrentado Golias, inclusive o rei Saul, que era guerreiro também. Qualquer um desses guerreiros tinha mais recursos físicos, técnicos e estratégicos que David para derrubar esse tal gigante filisteu. A grande questão que deverá ser colocada agora é: por que razão Davi aceitou tão facilmente um desafio que intimidava o mais preparado de todos os guerreiros israelitas? E eu, sinceramente, pessoalmente acredito que a resposta seria autoconfiança. Davi se sentia super confiante ao aceitar este desafio porque ele possuía dados e fatos acerca do seu potencial pessoal que confirmavam boas probabilidades a seu favor. Quando agimos em nossa zona de conforto, como foi o caso de Davi, e já agora aproveito para relembrar o que foi falado na lição número 2, em que abordamos o conceito da zona de conforto, em que se disse que zona de conforto é o estágio de vida de um indivíduo onde ele pensa, sente, se comporta e decide no conforto do seu potencial pessoal. Certo? E vocês me poderão questionar: mas Brígido, como podes afirmar que David se encontrava na sua zona de conforto ao enfrentar o gigante Golias, se ele era apenas um moço e pastor e nada entendia de técnicas ou estratégias de guerra? Bom, eu, Brígido Silva, afirmo que Davi se encontrava em sua zona de conforto em comparação a qualquer um dos experimentados guerreiros israelitas, porque sempre que ele olhava para Golias, ele o comparava ao urso e ao leão que ele já havia matado anteriormente. Logo, na posse desses dados e fatos, Davi conseguia se automotivar imaginando derrubar Golias pelo simples fato de ele ter uma estrutura física em tamanho e força igual à do leão ou igual à do urso que Davi havia enfrentado e abatido antes na defesa das suas ovelhas. Por outro lado, qualquer um dos guerreiros israelitas ali presentes, por melhor preparação física, técnica ou estratégica que tivesse, para eles, lutar com outro guerreiro com quase o dobro do tamanho era uma zona de desconforto. Logo, uma zona desconhecida e temida. E, como tal, qualificada como zona a ser evitada. Por isso é que, ao longo daquelas 4 semanas, ninguém se ofereceu para enfrentar o Golias. Até o momento em que Davi chega
analisa a situação, compara com os dados e fatos do passado, onde ele tinha derrubado o urso e o leão, e aceita o desafio. Como eu dizia, quando nós temos a oportunidade de agir em nossa zona de conforto, seja na nossa carreira, seja no nosso negócio, e como foi o caso de Davi no confronto com Golias, é muito mais fácil sermos fiéis no pouco, pois como nós não estamos sujeitos a muitas resistências emocionais e físicas, e onde podemos exercer em pleno o nosso potencial pessoal, nós nos sentimos com pés na água. E dessa forma, nos sentindo com pés na água, e usando apenas aquilo que nós temos, e fazendo o melhor com o que nós sabemos, nós tendemos a uma maior satisfação profissional. Logo, como resultado dessa satisfação profissional, nós fazemos mais, durante mais vezes e da melhor forma possível. Ainda hoje se fala sobre Davi com respeito e admiração pelo fato de ele ter enfrentado um forte guerreiro em defesa da honra do exército de Israel. E o mais incrível é que ele o fez munido apenas de uma funda e 5 pedras, pois era tudo o que ele aparentemente tinha. Em boa verdade, o mais determinante para aquele desfecho histórico não foi a funda e as 5 pedras, mas a determinação de Davi, baseada na sua fé de alta performance, ou seja, baseada na sua crença inabalável, baseada em dados e fatos. Naquela etapa da vida de Davi, enquanto moço e pastor, ele se fez valer apenas do que tinha. Ele fez uso dos seus pontos fortes, se automotivou em seus valores pessoais e aceitou os desafios com senso de missão e propósito. Quer o desafio de proteger as ovelhas de seu pai, das garras do leão e do urso, quer também no desafio de enfrentar Golias na defesa da honra do exército de Israel. Ao contrário do que fez Davi, a maioria de nós, profissionais e empreendedores cristãos, só pensa em ser fiel no agir, no doar, no agregar valor à sociedade e até no fato de ser feliz quando tiver ou quando souber o suficiente ou quando for a hora certa. Ou seja, vivemos imaginando que um dia, quando tudo estiver de acordo e for conveniente, o que é impossível de prever, nós iremos dar o tal grande passo. Como resultado, a grande maioria dos profissionais e empreendedores cristãos vive na ilusão do momento oportuno. E, como diria São Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. Bom, de certa forma, o rei Davi, nesta lição, nos está dizendo, com o seu exemplo, que comece fazendo o que você sabe, use o que você tem e dê o próximo passo de onde você está. E a moral da história é que, por Davi ter sido fiel no pouco pela fé, Deus o colocou sobre o muito, tornando-o rei de Israel. E para terminar, o meu conselho para você, que é um profissional e empreendedor cristão, é que seja fiel, sendo um pouco do sal desta terra e um pouco da luz deste mundo, com aquilo que você tem e sabe, e Deus, no momento certo, o colocará sobre o muito. O verdadeiro desafio agora é você aprender como descobrir a sua zona de conforto através das características particulares do seu potencial pessoal. Por isso vai precisar de você alguma atenção, alguma autoanálise para investigar as pistas do seu poder intrínseco. Caso você tenha tomado a decisão errada de sair da sua zona de conforto, o meu apelo é que, se você sair da sua zona de conforto, volte logo pela sua saúde emocional, física e financeira. E você vai saber porquê que eu digo que tem que voltar logo para a sua zona de conforto. Até lá, faça por ser um pouco do sal desta terra e um pouco da luz deste mundo. Aqui foi Brígido Silva, com mais um vídeo da série. Se deseja empreender na meia-idade com sucesso, por favor, não saia da sua zona de conforto.